Vamos começar agora aqui geografia. Vamos ver quem conseguiu acertar toda a atividade aí, tá? De leitura. Alguma dúvida que tiver, vai falando com a tia vai respondendo, tá? Em geografia, a gente vai falar sobre grupos étnicos raciais. Só que vamos falar especificamente em 3 grupos, que são os indígenas, os negros e os quilombolas, tá? A gente vai falar de outros grupos também, mas o que o livro de vocês vem tratando mais é sobre esses 3 grupos. E lá no final vai ter um resumão geral para a gente estar copiando no caderno também de geografia, tá? Então, abre o livro aí para a gente começar a fazer essa leitura. Abre o livro de geografia na página 163 para a gente começar a fazer essa leitura. Hoje a gente só vai ler mesmo. E porque a gente já explicou bastante na aula anterior e hoje a gente vai ler e vai tirar algumas dúvidas e vai fazer algumas atividades que o livro vem propondo, tá? Então, na página 163 está assim: grupos étnico-raciais. Os indígenas, que constituem uma população em torno de 900 mil pessoas, estão mais concentrados na porção norte do país. Uma expressiva parte deles vive em terras demarcadas pelo Estado brasileiro, as chamadas terras indígenas. São terras que são separadas para os indígenas ficarem, tá? Que estão representadas no mapa a seguir. Aí tudo que está de verde aí são terras indígenas, tá? Cada estado tem um pedacinho, é como se eles tivessem pegado os indígenas e colocado num cantinho ali para ele ficar e ninguém mexer com eles. Foi basicamente isso. Por qual razão essa etnia está concentrada na porção norte do país? Esse fato é uma consequência direta da forma pela qual foi feita a ocupação do território brasileiro. A partir de 1500, com a chegada dos europeus, anteriormente a esse período, os indígenas estavam espalhados por todo o território, porque só tinha índio aqui, né, gente? Então, eles estavam em todo lugar. Estavam no Rio de Janeiro, estavam na região sul, na região norte, tinha índio para tudo quanto é lado. Esses povos foram expostos à contaminação. Como eles viviam aqui e eles não tinham, não estavam imunes a doenças, tipo, por exemplo, agora, nós estamos vivendo essa época de pandemia com coronavírus. Ninguém está imune ao coronavírus. E a gente não tem essa imunidade. É a mesma coisa como quando os portugueses chegaram aqui. Eles chegaram com as doenças que eles já tinham e que eles já tinham passado ou que eles estavam passando. E naquela época uma gripe simples, não precisava ser uma gripe igual o coronavírus assim, porque o coronavírus não é uma gripe na realidade, ele começa como se fosse uma gripe e ele se agrava para uma grande insuficiência cardiorrespiratória. Antes, na época dos índios, era qualquer coisinha mesmo, que hoje pra gente é coisinha, para eles era muita coisa. Então, muito índio morreu com doença trazida pelos brancos, trazida pelos portugueses, tá? Essa foi uma das causas. Outra causa foi que muito índio morreu assassinado mesmo. Os portugueses matavam eles eram escravizados, era muita coisa mesmo. Então, eles sofreram. Assim que os portugueses chegaram aqui, foi um sofrimento para os índios e morreu muito índio mesmo, eles foram dizimados. Então é basicamente isso que está contando aí, tá? Nessa página 163. Aqui a gente tem a parte do Connect, né? Que é um mapa interativo que você pode estar acessando nesse portal aí da FUNAI. Que a FUNAI é o órgão que ela é responsável por cuidar dos indígenas no nosso país. A obrigação dela é essa. E aí, no glossário da gente, glossário é muito importante, a gente não pode deixar de ler, eu vou ler aqui com vocês. Está dizendo: reserva indígena, terra destinada por lei à posse permanente dos povos indígenas, não podendo nenhum outro grupo externo explorar as suas riquezas. Reserva extrativista, território protegido por leis específicas, que permitem apenas as atividades do extrativismo, feita pela população tradicional local, tá? Aqui na 164, a gente tem falando ainda da população indígena, tá? Tá dizendo aí: as atuais populações indígenas vivem em condições socioeconômicas piores do que a média nacional. Isso pode ser percebido por meio de análises de expectativas de vida.
menor nessas populações e da mortalidade infantil, da qual as populações indígenas apresentam taxas bem maiores se comparadas às demais etnias. Essa situação não decorre apenas do fato de essas comunidades viverem geograficamente mais isoladas, o que dificulta o acesso à assistência médica, mas também pelo fato de que a degradação ambiental tem limitado o modo de vida desses povos. Como assim? Como a degradação ambiental limita esse modo de vida? Se você destrói o meio ambiente que ele vive, porque o índio ele vive da caça, da pesca, da plantação. Se você destrói a mata ali, se você polui o rio, ele não tem como pescar. Se você destrói a mata em volta, ele não tem como cultivar. Então, tudo isso que o ser humano faz para agredir a natureza acaba diretamente agredindo o indígena também, tá, gente? Dessa forma, algumas medidas que podem garantir melhores condições de vida a esses grupos étnicos são ampliar e melhorar o serviço de saúde junto às aldeias e punir de forma mais rigorosa aqueles que degradam o meio ambiente e descumprem a demarcação das terras indígenas. Essas são as coisas que a gente pode fazer. Aí, na 165 agora, tem um Você Sabia, tá? Que são os níveis educacionais básicos de alfabetização e analfabetismo. Aí tá dizendo aí, a taxa de alfabetização das pessoas indígenas de 15 anos ou mais de idade revelou-se abaixo da média nacional, situada em 90,4%, sendo que nas terras indígenas 32,3% ainda não são alfabetizados. Tem muita gente índia que não sabe ler o português, tá? Eles aprendem outras línguas, eles têm as línguas próprias deles, que são heranças que foram passadas de geração em geração. Então, muita gente fala esse idioma próprio indígena, eles não falam português, tá? Então, na número 1 tá assim, durante uma aula, um aluno fez a seguinte afirmação: o fato de os indígenas brasileiros habitarem basicamente a porção norte do país evidencia que, quando os europeus chegaram ao país, a porção mais ao sul do território não era habitada? Comente a frase de maneira a reforçar ou contestar a ideia apresentada. A afirmação está incorreta, não foi isso que aconteceu. O fato de haver pouca presença de indígenas na região sul do território nacional é uma consequência da dizimação desse povo ao longo do processo de colonização. Tá? Os índios foram sumindo, eles foram sendo exterminados, eles foram sendo dizimados durante o processo de colonização, seja por doença, seja por escravidão, seja por qualquer outro fator que tenha causado isso, eles foram sendo dizimados, tá? Ainda na página 165, a gente tem esse pedacinho aí, ó. Leia o texto a seguir. A Amazônia brasileira é o lar para um grande número de tribos isoladas, mais do que em qualquer outro lugar no mundo. Segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, acredita-se que existem pelo menos 100 grupos de índios isolados na parte brasileira da floresta amazônica. Então, a FUNAI, como a tia já falou com vocês, que é o órgão que foi criado para cuidar do índio, ela está me dizendo que tem mais de 100 grupos, que tem pelo menos 100 grupos de índios isolados na parte brasileira da floresta amazônica. Então, ó, aponte dois possíveis problemas que podem surgir a partir do contato entre essas tribos isoladas e outros membros da sociedade brasileira. Coloquei dois possíveis aqui, que é o que aconteceu quando os portugueses chegaram aqui e também tiveram contato com os índios que até então não tinham tido contato com outro povo. Esse povo que está lá isolado na Amazônia, se chegar alguém lá, por exemplo, se a gente chegar lá, nós mesmos, que nós já passamos por várias gripes, várias coisas, e a gente já tem anticorpo para lidar com isso, mas eles ainda não têm. Se a gente chegar lá, pode acontecer a contaminação dos povos isolados por doenças para as quais eles ainda não possuem defesa imunológica e a degradação ambiental. A gente pode destruir o meio ambiente também, né? Porque a gente está acostumado com televisão, celular, e lá eles vivem no meio da mata. Então, quando a gente está acostumado a viver nesse mundo globalizado, a gente vai procurar meios de voltar a ele. Então, a gente começa a destruir a natureza para poder se adequar, tá?
de suas terras por atividades econômicas, como extração de madeira e mineração. Então, coloca essa parte da resposta já é na 166, tá? Ainda na 166, tá assim. Observe o gráfico a seguir. Aí a gente tem aí a questão dos alfabetizados e dos analfabetos. O que está de azul são alfabetizados, o que está de laranja são analfabetos. Então, ó, tá me perguntando na questão A, qual o percentual da população indígena alfabetizada? Aí eu vou ver aqui no gráfico que é 75%, tá? B. Compare os números da população indígena alfabetizada. Essa população é maior em terras indígenas ou fora das terras indígenas? Fora das terras indígenas, né, gente? Como tá aqui, ó. É maior. Cerca de 80% a 90%. C. Há no Brasil mais de 270 idiomas indígenas. Na sua opinião, por que será que o português não é um dos idiomas falados por todos os indígenas? Converse com os colegas. Por que você acha que os índios não usam o português? Escreve aí. Resposta pessoal. Eu quero ver a resposta de vocês para a gente discutir aqui no grupo com os colegas, tá? Faz a resposta, manda a foto que a gente vai estar discutindo. Aí, na página 167, tem mais uma leitura. Ela vem falando dos negros, tá? Aí vem, ó. Outro grupo étnico existente no Brasil são os negros. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, entende como negro a soma das populações de pretos e pardos. Aqueles que se declaram pretos se reconhecem como descendentes diretos dos povos negros africanos que foram trazidos ao Brasil por meio de uma migração forçada. Já os que se declaram pardos se reconhecem como mestiços, ou seja, se percebem como traços físicos e culturais de dois ou mais grupos étnicos. As regiões nas quais pretos e pardos constituem parcela expressivas da população em geral coincidem com as regiões onde, durante o período de escravidão, se desenvolveram atividades econômicas dinâmicas que precisavam de muitos trabalhadores. Nesse caso, as pessoas vinham da África na condição de escravizadas. Essa lógica é ainda mais visível ao observarmos no mapa a seguir a localização das comunidades quilombolas. E aí a gente tem, ó, em branco a gente tem nada de comunidade quilombola. Em azul clarinho a gente tem 20 comunidades quilombolas. Em azul não, desculpa, verde. Em verde mais escuro um pouquinho, até 100 comunidades. No mais escuro ainda, até 300 comunidades. E no escurão a gente tem 500 comunidades quilombolas, tá? Mas quando a gente fala de quilombola, a gente tem que entender o que é quilombola. E o livro vem trazendo isso aqui para você. Essa comunidade quilombola ela foi constituída por negros que fugiam dos seus senhores, das pessoas que tinham comprado eles. Eles fugiam e montavam comunidades, onde eles viviam ali com os outros negros fugitivos, para poder fugir da escravidão, para poder fugir da humilhação, fugir dos maus tratos que eles sofriam. Então foram se criando essas comunidades quilombolas. Aí está escrito aí no livro de vocês. Para entendermos o que é uma comunidade quilombola, é preciso antes entender o que foram os quilombos. Durante o período da escravidão, muitos negros fugiram dos ambientes em que realizavam trabalhos forçados. Eles se refugiavam em lugares de difícil acesso e ali formavam uma comunidade, em que novamente podiam ser pessoas livres. Esses lugares eram chamados de quilombos. As atuais comunidades quilombolas são territórios que no passado foram quilombos e que são habitadas em geral por descendentes daqueles que um dia foram escravizados, tá? As comunidades quilombolas ainda guardam muitas heranças culturais de seus antepassados, que podem se manifestar a partir da música e da culinária. Dentre as principais lutas atuais dessas populações está a questão da terra.
Mesmo as famílias que habitam há gerações em um determinado terreno, muitas vezes ainda não tiveram os seus direitos de proprietários reconhecidos. Assim, elas vivem em terras que oficialmente ainda não são suas, o que cria um obstáculo para o desenvolvimento econômico das comunidades. Um grande número de pessoas faz parte do grupo étnico dos brancos. A cada 100 brasileiros, 44 se declaram brancos. A origem dessa população é em grande parte europeia, porém de diferentes países. Há o predomínio português, porque foram eles os colonizadores principais do nosso país, né? O povo que colonizou as terras brasileiras, mas também há outros importantes grupos que imigraram para o Brasil, sobretudo entre os anos 1850 e 1950, como os italianos e os alemães. Numericamente, os amarelos constituem o menor dos grupos étnicos da população brasileira. A origem dos que se declaram amarelos, segundo o IBGE, é a Ásia, especialmente os japoneses, os chineses e os coreanos. Esses povos também chegaram no Brasil através de movimentos migratórios, sobretudo no começo dos anos 1900. Existem importantes comunidades desses grupos étnicos em São Paulo, norte do Pará e no Pará. Aqui a gente tem um mapa de distribuição da população brasileira, tá? Pelo território nacional, tá bom? Aí, em azul a gente tem os brancos, em laranja a gente tem os amarelos, em verde a gente tem os pardos, em vermelho a gente tem os pretos e marrom a gente tem o indígena. Então a gente pode até perceber aqui, ó, que a maioria da população ela se declara parda, né? Porque tem um monte de lugar verde aqui. Então vamos lá. Escreva um título para o mapa. Você vai escolher um título e vai escrever, tá? Circule a região de maior concentração da população que se considera parda. Aí eu coloquei aqui para vocês região Nordeste. Aí você vai voltar aqui, ó, e vai fazer um círculo na região Nordeste. Na C, faça um X nos estados de concentração da população branca. Você vai fazer um X na região Sul, que é o bico do mapa lá, parte de baixo, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Então você vai fazer, ó, um X aqui na região Sul e aqui você vai procurar por aqui, tá? São Paulo e Minas Gerais, um do ladinho do outro. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Você vai fazer um X no São Paulo e Minas Gerais, tá bom? A gente termina geografia por aqui hoje. Hoje foi só um apanhado geral sobre essa questão de cultura étnico-racial, como ela está distribuída no Brasil. E tudo que a gente já tinha visto na aula passada, hoje veio mais um pouquinho. Mas qualquer dúvida, me pergunta aqui. Essa parte aqui você vai copiar no seu caderno de geografia, tá? Que é um resumão sobre isso, que tudo que a gente fez aqui, a tia fez um resumão para você deixar no seu caderno e a gente está estudando depois, tá bom? Beijinho, lembrando que qualquer coisa, a tia tá aqui, é só perguntar. Tô aguardando a foto das atividades que a tia pediu, tá bom? Manda aqui que eu tô esperando. Beijo!